Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a nosso encontro, nossa aula, onde a gente vai tratar da medida provisória número 1047 de 2021. Bom, você que já acompanhou algum conteúdo, nós tratamos em 2020, né, por conta da pandemia, nós tivemos uma legislação, a lei número 13.979, entre outras legislações temporárias, que trouxeram alguns meios, né, de efetuar contratações de objetos conectados ao enfrentamento da pandemia, da doença Covid-19. Mas no dia 1º de janeiro de 2021, a parte que interessava para a gente, a parte de licitações, a parte de contratação direta, ela perdeu, né, a sua vigência e até o presente momento a gente não tinha mais essa aplicação desses institutos, vamos chamar assim, de institutos temporários. E agora, com a medida provisória, que ela foi editada, né, em 3 de maio de 2021, a gente volta a aplicar algo muito parecido com o que a gente vinha aplicando no ano passado. Então, vamos lá, vamos entender como é que funciona a medida provisória e como que vai funcionar daqui para frente, quais são as mudanças naqueles objetos ligados ao enfrentamento do Covid. Bom, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para você é o seguinte, presta muita atenção. Essa daqui é uma legislação temporária que ela foi feita para um caso específico. Qual é o caso específico? É contratar, né, produtos, serviços, inclusive de engenharia, que serão necessários a enfrentar a situação de pandemia, enfrentar de alguma forma a doença Covid-19. Portanto, o objeto que a gente vai aplicar para fazer uma compra, para fazer uma contratação, que o governo precisa fazer essa compra ou contratação, são objetos que precisam ter alguma relação com o enfrentamento do Covid-19, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui a aquisição de computadores. Eu posso utilizar a medida provisória? Bom, depende. A aquisição de computadores, de repente, é por conta do enfrentamento do Covid, né? De você ter que, de repente, fazer aí um estabelecimento aí de um trabalho remoto para os servidores, ou para tecnologia, para ensino à distância nas escolas, por exemplo, para os alunos que precisam assistir às aulas, enquanto não retorna às aulas presenciais, enfim. Esse objeto, ele está conectado de alguma forma a enfrentar, direta ou indiretamente, a doença? Se sim, a gente vai utilizar a medida provisória. Se a resposta for não, essa medida provisória ela não vai ser utilizada. Você vai fazer a licitação, vai fazer a contratação pela legislação tradicional que a gente tem, tá? Pelas legislações aí tradicionais, perfeito? Então, ele ressuscita, a medida provisória ela ressuscita institutos como aquela dispensa especial que eu vou explicar aqui para vocês, emergencial, um pregão que tem prazos mais reduzidos, um pouco mais rápido, né, mais célere, e também a possibilidade aí de pagamento antecipado e outras diferenças que a gente vai tratar no encontro de hoje, perfeito? Ponto importante, então, é quais são os objetos que a gente vai poder comprar, contratar. Então, o primeiro ponto, que a gente já falou, só repetindo, são medidas excepcionais de serviços, inclusive de engenharia, bens e insumos, tá? Para enfrentar a doença Covid-19. Agora, obras não estão abrangidas. Então, se for a contratação de uma obra, a gente não vai fazer, porque a medida provisória não trouxe por expresso a possibilidade de utilizar, né, os institutos que a gente vai ver aqui na contratação de obras, tá? Outro ponto importante, precisa comprar vacina, ou precisa comprar algum insumo, algum produto, algum serviço para vacinação, conectado com a vacinação. Nesse caso, a gente vai utilizar uma legislação específica, que é a Lei número 14.124 de 2021, que tem lá o seu regramento específico também especial a esse respeito, perfeito? A quem se aplica essa medida provisória? Toda a administração pública. Tá? Então, quando você pega a administração pública, a gente tem várias esferas. A gente tem a esfera federal, dos estados, dos municípios. A gente tem os 3 poderes, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Ela vai se aplicar, então, em todos esses casos, tá? Vamos agora dar uma olhadinha aqui mais detalhadamente em cada uma das alterações e do como que a gente vai aplicar essas licitações, essas dispensas, essas contratações pela medida provisória 1047. O primeiro ponto que eu quero falar aqui para você, é da transparência. O que é transparência? Todas as compras, as contratações que
forem feitas com base na medida provisória, ela precisa ser disponibilizada, né? Então, ser publicada em até 5 dias úteis, né? O quê? Como se fosse um extrato, né, do que aconteceu, um extrato, né, daquilo que foi comprado, daquilo que foi contratado. Então eu fiz um resuminho aqui, ó, do que deve constar nesse extrato. A gente disponibiliza num site oficial em até 5 dias úteis, né, da data e do ato. Aí um resumo com pelo menos esses dados, que são os dados aí que a medida provisória trouxe para a gente fazer essa publicidade, né, do que vai ser contratado, do que vai ser comprado, dos institutos que a gente estiver fazendo para efetuar essas compras, essas contratações, tá? Aí volta aquela chamada que eu já tinha até comentado com vocês aí, aquela dispensa emergencial, né? É uma dispensa especial, não é a dispensa por emergência que a gente tem na 8666, tá? É um outro tipo de dispensa que a gente tem conectados aos casos da Covid-19. Por quê? Aqui o legislador, né, ele trouxe uma presunção, né, como se tivesse comprovados. Por quê? Porque a gente tem que agir rapidamente, né? A gente precisa ali, de repente, de insumos, de produtos que depende muitas vezes da vida da pessoa, né? Que está esperando ali no hospital, nos casos diretamente relacionados. Então, ele traz como uma presunção de validade, até para auxiliar depois os servidores públicos que terão essas contas aí analisadas futuramente, tá? Então, o que ela traz? Olha, quando for necessária fazer a compra, a contratação numa situação emergencial, não dá para aguardar e fazer uma licitação. Se for aguardar fazer uma licitação, a pessoa vai morrer, né? Vai colocar em risco aí a vida da pessoa, a segurança da pessoa, de obras, de serviços, de bens. Então precisa fazer uma compra direta, sem passar pelo processo de licitação, que é um processo um pouquinho mais demorado, certo? Então, nesse caso, a previsão foi que presume-se comprovadas o quê? Na ocorrência dessa situação emergencial. A necessidade de um pronto atendimento, quer dizer, não há tempo hábil de eu abrir uma licitação, fazer um pregão, aguardar a entrega, aguardar a etapa de recurso, aguardar a etapa de impugnação, aguardar todas aquelas etapas e prazos. Eu preciso ir direto no ponto, né? Eu preciso rapidamente daquele objeto. Então, se puder esperar, né? Se você responder, você que está assistindo aqui, que é gestor público, responde, eu posso esperar para receber, então não é caso de emergência. Você pode fazer uma licitação, tá? Esse aqui é o primeiro ponto. Segundo, existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de serviços, de equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Então, é isso que vai justificar a gente poder partir direto pela dispensa emergencial, a possibilidade de colocar em risco alguma coisa, seja segurança, seja saúde de pessoas, de bens, né, de obras, de serviços, de equipamentos, tá? Tem algo ali que a gente tem que agir rápido por conta da existência desse risco. Terceiro, a parcela contratada será somente aquela necessária ao atendimento da situação emergencial. Por quê? Bom, porque muitas vezes a gente consegue fazer uma previsão. Eu vou aqui só dar um exemplo. A gente está aqui, por exemplo, sem máscaras, tá? Então, estamos sem máscaras. Então, eu sei que se de repente a minha licitação vai demorar aí, tá? Determinado prazo, o que eu faço? Eu compro uma quantidade de máscaras que a gente consegue suprir a necessidade somente por esse período aqui. E ao mesmo tempo, ainda hoje, eu já vou instaurar a licitação oficial tradicional para fazer a aquisição das máscaras dali para frente. A gente não sabe até quando que a gente vai usar máscara, né? Não tem como falar, a gente vai usar máscaras até agosto, não. A utilização de máscaras, tudo indica que vai ser aí por anos, né? Sabe-se lá quando que a gente vai poder parar de usar máscaras. Isso aqui é só um exemplo. Então eu sei que não é algo que vai simplesmente terminar, que vai chegar em agosto, ninguém mais precisa de máscara. Não vai acontecer isso, né? Não tão cedo. Então, eu sei que eu faço ali a compra daquele montante para esse período aqui, mas eu já instauro a licitação oficial porque eu vou continuar precisando da máscara, vou continuar pedindo as máscaras ao longo dos próximos meses, das próximas semanas, perfeito? Agora, um ponto muito importante que eu quero deixar claro, principalmente para quem é gestor público, né? Apesar dessa presunção de comprovação, o princípio da motivação, né? A gente não pode deixar para lá e não motivar. Então, tem que ficar motivado a ponto de ficar caracterizado que realmente trata-se
de um caso emergencial. Até coloquei aqui, ó, justificar motivadamente o quê? Primeiro, a situação de emergência, uma situação emergencial não dá para esperar, porque se der para esperar, eu vou fazer uma licitação. Quer ver um exemplo? Você vai lá, o gestor vai lá e faz a compra direta, faz a dispensa, não faz a licitação. Aí o sujeito vai demorar 4 meses para entregar. Né? Eu fiz a compra direta, mas o prazo de entrega tá vindo do exterior, então aqui o fornecedor vai demorar 4 meses para me entregar. Então daria para fazer a licitação, né? Então isso que tem que ser medido também, né? Sempre com bom senso. O que dá para esperar não é situação emergencial, tá? Então tem que justificar motivadamente, tecnicamente, o quê? Primeiro, que é um insumo, um serviço que está conectado direto ou indiretamente a enfrentar essa situação do Covid, mas que se trata de uma situação emergencial. Então, mesmo que tenha essa presunção de estar comprovadas isso que eu coloquei aqui, quer dizer, tem que ter isso, tá? Mas não deixe de motivar. Então, nos autos do processo, precisa ter essa motivação, porque depois, no futuro, quando isso for selecionado pelos órgãos de controle para fazer análise, isso aqui precisa estar motivado pela segurança que o servidor público e o gestor público tem. Motivação é algo que a gente não abre mão. É um princípio e é segurança dos agentes que trabalham aí na parte de licitações e também que possibilita aí ao fornecedor, ao analista de licitação, poder solicitar vista aos autos desse processo, analisar, ver se está tudo certo, porque todo mundo pode fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, tá bom? Qual que é a diferença dessa emergência para a emergência lá da 8666? Então se não for objeto conectado ao Covid, eu não posso fazer emergência? É uma situação emergencial? Sim. Caiu aqui o teto da repartição pública. Deu um raio aí, caiu o teto. Né? Ou deu um raio, queimou toda a fiação, precisa trocar toda a fiação, senão a gente não tem como restabelecer aqui a luz. Bom, enfim, não é ligado diretamente ao Covid-19, a gente vai fazer a emergência da Lei 8666. Artigo 24, inciso 4, normalmente segue, toca o baile, tá? Para os objetos aí que não são conectados, a gente continua utilizando a emergência lá da Lei 8666. Perfeito? E aí também, mais um instituto que a gente traz aí da morte, né? Ressuscitou, é a possibilidade de fazer um sistema de registro de preços decorrente de uma dispensa de licitação. Como assim, Flávia? Ao invés de fazer uma licitação por registro de preços, que nem a gente faz normalmente, que a gente faz ou por pregão ou por concorrência, a medida ela trouxe novamente a possibilidade de faz uma dispensa emergencial. Fez a dispensa emergencial, desse procedimento nasce uma ata de registro de preços. Então, trouxe essa possibilidade quando for, tá? Comprovado que aquele objeto ele vai ser utilizado por mais de um órgão ou mais de uma entidade. Quer dizer, eu tenho uma pluralidade de órgãos querendo comprar, querendo contratar aquele mesmíssimo objeto. Então, isso já é uma justificativa que vai constar nos autos do processo, e aí a gente vai poder transformar essa dispensa numa ata e utilizar o sistema de registro de preços, tá? Nesse caso aqui, como é que vai funcionar? O ente que não tem regulamento, porque a gente sabe que o sistema de registro de preços, ele é muito... A gente tem muitos poucos artigos na Lei 8666 sobre ele. Então, só com a Lei 8666, que ele pode ser aplicado, mas não tem nada lá, não tem nada sobre detalhamento, nada. Então, o que transformou o registro de preços numa verdadeira sistemática foi o decreto federal, que hoje, né, a gente tem o decreto 7892, mas foram os decretos federais ao longo aí dos anos que transformaram o registro de preços numa sistemática. E nesse ponto, então, ao invés de fazer uma licitação, fechar o contrato, receber e acabar aí, não, a gente faz uma ata de registro de preços e durante o prazo de validade dessa ata, o órgão sempre que precisar daquele objeto, ele vai lá, emite uma nota de empenho, uma ordem de compra, um instrumento similar e o fornecedor que está registrado entrega aquele produto, entrega aquele serviço. Então isso dá a possibilidade dos fornecedores que participam de um registro de preços, eles multiplicarem muito, né, a possibilidade de vender para o governo, porque é um único trabalho, uma única participação, eles vão poder fechar vários contratos, né? Então, nesse caso, como é lá no decreto federal 7892 que a gente tem toda a regulamentação do sistema de registro de preços, né, e quem é estado, quem é município, precisaria ter
um regulamento próprio ali, detalhando o registro de preços, né? Ou pelo menos no edital fazer esse detalhamento. Então, aquele estado, aquele município que não tem um regulamento sobre o SRP detalhando, ele vai poder utilizar, para esse caso aqui, o decreto 7892. Então, isso é importante, porque traz essa possibilidade, né, de valer-se das regras federais quando o ente não tem ali regras próprias a esse respeito, tá? O órgão gerenciador, ele vai ter que fazer a intenção de registro de preços. O que é a intenção de registro de preços, Flávia? É um convite que a gente faz ainda na etapa de preparatória, na etapa de planejamento da licitação, onde a gente manda para outros órgãos públicos falando, olha, eu vou abrir aqui uma ata de registro de preços para comprar isso aqui. Alguém também tem interesse nesse objeto? Alguém também quer participar, também quer comprar esse produto, contratar esse serviço? E aí os órgãos que respondem ainda aqui, ó, na etapa de planejamento, antes de eu fazer o edital, eles integram o edital como órgãos participantes. Então a gente tem o gerenciador, que é aquele que faz a licitação, aquele que vai gerenciar a licitação, e a gente tem esses participantes que respondem e falam, opa, também quero essa máscara aí. Preciso dessas máscaras, então eu quero entrar, preciso aí desse objeto, então eu também quero entrar, quero ser participante. E ele vai ter um prazo aí de 2 a 8 dias, né? Úteis para fazer essa resposta. Aqui só faltou úteis, tá? Então, de 2 a 8 dias úteis é o prazo que o gerenciador fornece para quem quiser responder e se tornar participante, tá? Qual é a regra aqui para o servidor público no caso, né? E a gente, como analista de licitação, tem que sempre avaliar isso daí. Não pode ser dispensada a estimativa de preços, tá? Como assim, Flávia? Não pode dispensar a estimativa de preço. Nessa etapa ainda de planejamento, a gente tem que fazer uma pesquisa de preços para verificar por qual valor aquele objeto ele é vendido no mercado, né? Para que quando for fazer a contratação, a gente compre em valores que são praticados no mercado. Então, terão algumas alternativas que eu vou mostrar para você, onde a gente pode até dispensar essa pesquisa de preços aqui na medida provisória, mas esse aqui não é o caso. Então, se vai virar uma ata de registro de preços, não pode dispensar a estimativa de preços. E também não pode contratar por valor superior à estimativa. Essa é a previsão para o caso da ata de registro de preços, tá bom? Aqui na medida provisória. Outro ponto também é que depois de 30 dias que assinou a ata de registro de preços, precisa realizar uma nova estimativa de preços para verificar o quê? Se os preços que estão registrados ali na ata, eles ainda continuam compatíveis com aqueles que são praticados no mercado. Porque se tiver existido algum fator ali de desequilíbrio, aí o órgão público ele convoca lá o fornecedor, né? De repente aconteceu alguma coisa aqui no mercado e os preços diminuíram, né? E aí a gente está com o preço registrado muito alto, que não condiz mais com a realidade. Então ele vai convocar fornecedores, se for o caso, né? Se for cabível ali, fazer a revisão dos preços em sede do contrato, tá bom? Outro ponto também é que os equipamentos, eles podem ser novos ou não, né? Desde que, no caso de não ser um equipamento novo, o fornecedor ele se responsabilize ali pelas condições de uso e de execução daquele objeto, perfeito? Outro ponto também, pessoal, são aqueles que a gente chama de artefatos, né? Ficou na moda aí essa palavra artefatos. São aqueles instrumentos, aqueles documentos que são feitos ainda na etapa preparatória, na etapa de planejamento. Então, existe um desses documentos que a gente chama de estudos preliminares, estudos técnicos preliminares, que é o momento onde o órgão público, né, o agente ali responsável, ele levanta todos os dados daquele objeto, legislação, soluções que tem no mercado, para ele verificar, né, qual que é o problema dele e qual solução que vai atender a demanda ali pelo melhor custo-benefício, tá? Então, essa etapa de estudos técnicos preliminares, ela não vai ser exigida quando se tratar de bens ou serviços comuns. Houve a dispensa, então, nesse caso aqui. O gerenciamento de risco também quer fazer um mapeamento, um levantamento, antecipando o que pode dar errado e quais são os passos que a gente tem para, de repente, mitigar aqueles efeitos nocivos, o que pode acontecer de errado, como que a gente vai tratar isso daí, né? Então, no gerenciamento de risco, ele só vai ser exigido durante a gestão do contrato. É porque
é uma etapa que leva um tempo para o agente público ir lá e efetuar, e daí pode acabar atrasando essa contratação, que a gente sabe que é algo fora do normal, né? A medida provisória ela foi feita para algo fora do normal, são aqueles objetos para enfrentar a Covid-19, então por isso que a gente tem a dispensa aí desses artefatos na medida do possível, tá? E o projeto básico ou termo de referência, que é um documento que vem descrevendo o que eu vou comprar, o que eu vou contratar, o que eu vou comprar, a que custo eu vou comprar, como que eu vou comprar, quando que eu vou comprar. Essa descrição completa, que a gente chama de termo de referência ou projeto básico, que nada mais é do que a descrição do que eu vou comprar, né? Como, o que, de que forma, a que custo, tudo. Isso, então, ele vai ser de uma forma mais simplificada. E daí eu fiz um resumão aqui para você da estrutura de um termo de referência ou projeto básico devidamente simplificado. Então, lá a gente tem a declaração do objeto, a gente tem a fundamentação simplificada da contratação, a descrição resumida da solução que me atende, que vai atender meu problema, né? Quais são os requisitos daquela contratação, quais são os critérios que a gente vai aferir para pagar o contratado, como que a gente vai medir ali cada parcela que ele executou, né? A pesquisa de preço que a gente vai fazer, obtendo pelo menos um. Aqui também tem uma diferença em relação a uma pesquisa de preços tradicional. Aqui, ele trouxe a possibilidade da gente fundamentar em pelo menos um parâmetro, tá? Pesquisando ou no portal de compras do governo federal, ou em pesquisa pública em mídias especializadas, sites especializados, contratações, né, de outros órgãos e entidades públicas ali, ou com a pesquisa direta a fornecedores. E ainda trouxe a previsão que, excepcionalmente, eu posso dispensar essa etapa de pesquisa, não fazer a pesquisa, mas para isso precisa ter uma justificativa da autoridade competente, tá? Mesmo porque hoje a gente faz uma pesquisa muito rapidamente. Então, cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado. Hoje, com a internet, com os parâmetros que a gente tem para fazer pesquisa, a gente consegue fazer uma pesquisa de preços muito rapidamente. Então, toma muito cuidado com isso aqui, tá? Possibilidade de contratar com um preço superior ao estimado. Então, a medida trouxe essa previsão, tá? Então, em decorrência, vamos supor que oscilações acontecendo ali daquele produto, daquele serviço no mercado. Em decorrência dessas oscilações, há a possibilidade de comprar por preço superior àquela estimativa, aquele resultado que você chegou na sua pesquisa de preços, mas para isso vai ter que negociar com os fornecedores, seguindo a ordem de classificação e ainda efetivar uma fundamentação dos autos dessa variação, comprovar realmente que houve essa variação de preços no mercado por motivo superveniente, tá? E adequação orçamentária. Então, isso daqui é o termo de referência ou projeto básico simplificado. E aí, finalizando, então, o nosso mapa mental, a nossa parte 1, eu vou puxar aqui a parte 2 do nosso mapa mental. Então, vamos lá. Olha outras novidades, então, que a gente tem na medida provisória número 1047 de 2021. A gente tem a possibilidade aqui no caso de restrição de fornecedores. Como assim, Flávia? Poxa, só tem um fornecedor. Fornecedor exclusivo, ele é o único que pode me entregar aquele objeto que eu preciso. Nesse caso, teve a previsão de, se você comprovar, é o único fornecedor exclusivo, não tem outro para te atender, só esse que pode te entregar o produto ou o serviço, pode contratar esse sujeito ainda que ele esteja penalizado. E a pena é qualquer pena. Ele foi declarado inidôneo, não pode mais fechar contratos com o Brasil inteiro. Vai poder ser contratado aqui. Ele tem um impedimento ou uma suspensão, então não importa se é pelo artigo 87 da Lei 8.666, inciso 3, inciso 4, ou se é pelo artigo 7º da Lei 10.520, não importa, ele vai poder ser contratado desde que ele seja o único exclusivo que pode te entregar aquele objeto, e mais, nesse caso é obrigatório que o órgão exija uma garantia contratual. Lá nos termos do artigo 56 da 8.666, a gente tem as modalidades de garantia, tá? E aí tem um limite que vai ser o valor até 10% do valor daquele contrato para exigir aqui a garantia. Um outro ponto também é a restrição de fornecedores com justificativa da autoridade competente, aí do seu órgão, e excepcionalmente pode dispensar o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação. Então, poxa, eu preciso desse produto, desse serviço, e eu tô com uma restrição aqui de fornecedores, tá difícil encontrar um fornecedor para me entregar isso aqui. Tá, encontrei. Poxa, só que eu fui pegar esse fornecedor, ele não tem determinado documento de habilitação que eu preciso, ele não tem esse documento.
Então, nesse caso aqui, a medida trouxe a previsão que a gente já conhecia no ano passado, que pode ser dispensado um ou mais requisitos de habilitação, tá? Desde que tenha aí uma justificativa da autoridade competente e que seja uma medida excepcional para casos de restrição mesmo de fornecedores. Só que nesse caso, ela proibiu que esse documento que vai ser dispensado, ele seja lá a regularidade trabalhista, que é a nossa certidão negativa de débitos trabalhistas, esse aqui não pode dispensar. Não pode dispensar também aquela declaração que a gente tem que não emprega menor e também não pode dispensar o documento que tiver aí, em relação à regularidade com a Seguridade Social, tá? Então, 3 exceções aqui nos documentos. Ele trouxe à vida, novamente ele ressuscitou o que a gente já tem a praxe e a doutrina já estava intitulando como pregão express, né? Ou pregão com prazos reduzidos, mais simples para entender. Você faz um pregão, ou eletrônico ou presencial, onde os prazos eles são reduzidos pela metade. Então, por exemplo, você tem lá o prazo de 8 dias úteis para fazer o prazo de publicidade, né? Então, 8 dias úteis contados da publicação ali do aviso do edital até a realização, a data aqui para realizar o pregão, a gente tem aqui, ó, 8 dias úteis, vai diminuir para 4, vai para 4 dias úteis. E todos os prazos que não virem com prazo cheio, por exemplo, tem lá o prazo de 3 dias úteis. Se você dividir no meio, vai dar 1,5. E aí, então, a medida trouxe o seguinte: então, quando acontecer isso, arredonda para baixo. Então, quando for 3 dias úteis, vai para 1 dia útil, tá? O recurso só vai ter efeito devolutivo. O que isso significa? Que não vai ter efeito suspensivo. Eu não preciso parar, responder o recurso para seguir adiante. Eu posso dar continuidade para o recurso, mesmo sem ainda respondê-lo, né? Para ir mais rápido aí o processo. Trouxe também a possibilidade, porque dependendo do valor, a gente tem lá na Lei 8.666, acima desse valor aqui, ó, a necessidade de realizar uma audiência pública. Então, aqui não. Aqui a audiência pública ela fica ali dispensada, não precisa aplicar, tá? Mas tem mais uma alteração aqui, licitações por SRP. Eu acabei de falar para você da ata de registro de preços que nasceu de uma dispensa emergencial especial, tá? Agora não, agora vamos falar de uma ata de registro de preços que nasce do pregão, desse pregão aqui que a gente vai fazer, do pregão. Então, nesse caso aqui, como é que vai funcionar? Quando você fizer licitações por SRP aqui, com esse pregão aqui com prazos reduzidos, trouxe a previsão de que essa licitação ela vai ser considerada uma compra nacional. Flávia, o que é compra nacional? A compra nacional, ela se difere no caso do carona, né? O que é o carona? Você tem uma ata de registro de preços, onde o órgão gerenciador e os órgãos participantes que estão lá utilizando aquela ata, né? Quem que é o gerenciador? O gerenciador é aquele que fez a licitação. Participante é aquele que respondeu aquele convite que eu expliquei, chamado IRP, Intenção de Registro de Preços. É um convitinho que o gerenciador ele fez e que os órgãos que querem também ser participantes respondem, vão lá e também vão fazer as compras ali da ata, tá? Bem, o que acontece é que os caronas são órgãos públicos que não participaram do procedimento licitatório, mas eles também precisam daquele objeto. Aí eles verificam, opa, tem uma ata aqui que eu preciso. Então, em vez de eu fazer a minha licitação, eu vou pegar carona nessa ata também, vou comprar esse produto. Tem lá atas de registro de preço para as máscaras, por exemplo. Em vez de fazer uma licitação aqui no meu órgão para máscara, eu vou pegar uma carona e vou já comprar a máscara aqui dessa ata de registro de preço aqui, que eu localizei, que é exatamente a máscara que eu preciso. Nesse caso, cada carona, tradicionalmente, pelo decreto 7892, que é o decreto federal, cada carona pode comprar 50% do quantitativo registrado em ata. Presta atenção. Vamos supor que você tem uma ata de registro de preço que está lá previsto. O órgão gerenciador, vou colocar um número pequeno aqui, né? Porque advogado não sabe fazer conta, só para a gente conseguir calcular. O órgão gerenciador, então, vamos supor que ele quer 50 máscaras, né? E aí tem 2 participantes lá que responderam e querem 25 cada uma. Claro que não esses valores eles são irrisórios, não é essa quantidade. Você vai ver aí atas com centenas, milhares de máscaras sendo adquiridas, tá? Mas só para a gente poder fechar a conta aqui para ficar mais fácil de entender a matemática. Então, o gerenciador falou, opa, preciso de 50. E 2 participantes falaram que precisa de 25 cada um. Então, eu tenho uma ata de registro de preços com 100 máscaras registradas, tá?
A princípio, você vai vender só 100 máscaras? Não, porque essa ata, ela pode ter caronas. Órgãos que não participaram, vem lá, opa, também tô precisando da máscara, vou querer também. Aí se o fornecedor, né, se o analista de licitação aceitar, ele vai lá e vende também. Só que tem um limite de quantidade. Cada um desses caronas que vem, pega, né, faz adesão na ata, eles podem comprar, cada um, até 50% do quantitativo. Então, se eu tenho 100 máscaras, cada carona compra 50. E todos os caronas juntos, independentemente de quantos caronas vão aderir naquela ata, eles não podem ultrapassar o dobro do quantitativo previsto inicialmente. Então, se eu tenho 100 máscaras, eu posso ter os caronas lá pegando carona na ata, só que todos os caronas não podem ultrapassar 200 máscaras, tá? 50 para cada um, isoladamente, e 200 no total, todos os caronas. Ou seja, uma licitação para 100, eu consegui vender 100 aqui, 200 para carona, 300 no total, tá? Então, eu multiplico aí minhas vendas. Aí você multiplica esse valor por 100 mil, 200 mil, 300 mil e por aí vai. Bom, o que acontece? Quando a gente fala que vai considerar uma compra nacional, esses limites dos caronas, eles são adicionais. Quer dizer, ao invés de ser 50% para cada carona, vai ser 100% para cada carona. Então, ao invés de comprar só 50, cada um poderia comprar 100. 100% quantitativo. Soma o quantitativo do gerenciador, soma dos participantes, cada um compra 100. E todos os caronas em conjunto, ao invés de não poder ultrapassar o dobro, eles não podem ultrapassar o quíntuplo. Então, nesse mesmo exemplo, 100 máscaras, sendo cada carona, indo lá, pegando carona e podendo comprar 100 máscaras cada um, e todos os caronas em conjunto não podem ultrapassar o quíntuplo, então você multiplica 100 vezes 5, deu 500. Eu tenho a possibilidade de vender 500 para os caronas, além das 100 iniciais aqui para o gerenciador e para todos os participantes. Então, uma licitação que eu iria vender 100, eu vou poder vender 600, tá? Essa é a diferença. Então, quando for acontecer isso, a gente pode ter esse impacto de ser considerada uma compra nacional e ter uma ampliação dos quantitativos para caronas, perfeito? Nesse caso, a validade da ata ela vai ser de 6 meses, prorrogável por igual período, né? Desde que a gente comprove a vantagem em continuar com aquela ata de registro de preço. Então, é mais uma diferença, porque na ata lá da 8666, você até pode fazer por 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, mas você já pode fazer por 12 meses, tá? Na lei 8666. Então, aqui tem mais uma diferença. Outra previsão também que vai contra o que a gente está acostumado no decreto 7892 é que a gente sabe que lá no decreto 7892 ele proíbe que, vamos supor, a gente tem uma ata federal, um órgão federal fez uma ata de registro de preço, fez uma licitação, restou numa ata. Na esfera federal, eles permitem que todo mundo pegue carona nessa ata. Então, quem é municipal pode pegar carona, quem é estadual pode pegar carona, Distrito Federal pode pegar carona, mas o contrário não. Se eu tenho uma ata estadual ou municipal, eles não deixam a esfera federal ir lá e pegar carona nessa ata. Então, no decreto 7892, que não é o caso aqui, a gente não pode deixar um órgão federal pegar carona numa ata estadual ou municipal, tá? Mas aqui pode. Aqui a gente teve a previsão expressa de que é possível sim a gente ter uma ata estadual, uma ata municipal ou uma ata feita pelo Distrito Federal e podem pegar carona nessa ata quem quiser, inclusive o órgão federal. Só que nesse caso, a gente vai voltar para os limites, ao invés de ser a compra nacional do carona que eu expliquei para você, nesse caso, quando a gente tem um órgão federal pegando carona, a gente vai diminuir esses limites para o tradicional, ou seja, cada carona é limitado a 50% e todos os caronas em conjunto não pode ultrapassar o dobro ali do quantitativo previsto, perfeito? Visto isso, então, vamos aqui já para o finalzinho, tá? Um dos últimos pontos. Eu queria só deixar claro aqui a possibilidade também da questão do suprimento de fundos, que a gente sabe que quando não dá tempo nem mesmo de fazer ali uma contratação direta, uma contratação emergencial, nem isso não dá tempo. Então, teve a possibilidade de utilizar lá os suprimentos de fundo, tem os limites lá no artigo 11 da medida provisória, tá? Além disso, o pagamento antecipado voltou a previsão do pagamento antecipado na seguinte situação. Tem alguns requisitos aqui.
Então, é possível prever que quem for contratado pela medida provisória número 1077, aqui nesses termos aqui, né, nessa contratação, seja a contratação direta, seja a dispensa emergencial, pode existir o pagamento antecipado com os seguintes requisitos. Primeiro requisito, precisa representar uma condição indispensável para conseguir obter aquele objeto. Então, olha, se eu não pagar antecipadamente, o fornecedor ele vai vender para o outro, né? Isso pode acontecer. Puxa, eu preciso disso aqui para ontem. Só que se eu não pagar, se eu ficar demorando aqui, ele vai vender para outro. Então, deixa eu pagar antecipadamente para eu poder ficar com aquele objeto que eu preciso, né? Isso tem que estar justificado no processo. Então não são os dois requisitos, um ou outro. Ou você justifica isso, né? O administrador público vai justificar, ou vai justificar que propicie uma significativa economia de recurso, ou seja, muitos mercados eles acabam trabalhando ali com uma margem de repente de desconto, né? Eu mesmo tenho desconto aí no caso de servidores públicos, a gente tem uma vantagem para quem paga antecipado, para quem paga antecipadamente, tá? Então, se o mercado trabalhar dessa forma, também pode aplicar isso para você. E se eu pagar antecipadamente, ele vai me dar aqui uma concessão de um desconto, né? Então, assim eu vou conseguir uma economia significativa de recursos. Justifique isso daí. Então, um ou outro requisito, tá? Além disso, deverá. Então, além disso, já vimos os requisitos. Além disso, vamos para a obrigação. Deverá. Precisa estar previsto por expresso. É edital? Vai fazer o pregão? Prevê expressamente a possibilidade do pagamento antecipado. Ou, se for a dispensa, uma emergência, prevê no ato, né, da contratação direta aí, que haverá o pagamento antecipado. Segundo, deverá exigir a devolução integral desse valor que você pagou antecipadamente, se não for executado pela empresa. Então, paguei antecipadamente e a empresa não executou. Tem que exigir que ela devolva o que você pagou e que esse valor seja devolvido atualizado pelo índice IPCA ou outro, tá? No caso de não ter. Mais, 3, prever medidas para redução, para mitigação dos riscos. Então, alguns exemplos que a medida provisória trouxe. Comprovar a execução de uma parte para antecipar o remanescente. Então, não é simplesmente ir lá, vai fazer um serviço que é por etapas, vai pagar 100%. Não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar umas condições aqui. Você primeiro executa a primeira parte, aí depois que eu verificar que está tudo executado, aí eu te pago o remanescente. Então, eu antecipo a primeira parte, aí você executa essa primeira parcela e depois eu te pago o resto. Pode prever isso daí. Outro exemplo, solicitar a prestação de garantias. Lá nos termos do artigo 56 da 8666, mas nesse caso limitado até 30% do valor do objeto. Solicitar a emissão de título de crédito, acompanhar, colocar um fiscal lá da administração para acompanhar cada etapa do transporte daquele objeto até a sua entrega, ou exigir a certificação ali do produto ou do fornecedor, tá? Então, são soluções que a medida provisória trouxe para a gente ter, então, uma mitigação ali, uma redução de riscos que possa acontecer quando a gente for aplicar o pagamento antecipado, tá? E nos contratos também é bem interessante aqui a diferença dos contratos, os contratos que vão ser resultantes desse pregão ou dessa dispensa emergencial. Como é que vai funcionar? Fiz o pregão, fiz a dispensa. O meu contrato ele vai ter até 6 meses e pode ser prorrogado por períodos sucessivos, desde que seja vantajoso, você comprove a vantajosidade aí, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da pandemia. Então, enquanto a gente se encontrar nessa situação, se amanhã aconteceu alguma coisa e acabou tudo, né? Foi erradicado, aí você não vai ficar ali prorrogando aquele contrato, tá? E mais, esse contrato, diferentemente da Lei 8666, que a gente vê lá, em regra, né, que ele pode sofrer acréscimos ou supressões até 25%, em regra até 25%. Né? Tem lá 50% para outros casos, mas em regra é 25%. Aqui, a gente aumenta isso daí. Então, até 50% do valor inicial atualizado, a gente vai poder fazer acréscimos ou supressões nesse contrato aqui. E prevê também a aplicação supletiva da Lei 8666, nesses contratos aqui específicos,
Tá bom, pessoal? Olha só, espero que você tenha gostado dessa atualização rapidinha, só um banho aí de medida provisória número 1047, já ressuscitando as regras que a gente já tinha no ano anterior, em 2020, mas que agora a gente retorna aí com essa medida provisória para essas situações aí, enquanto a gente estiver passando por essa situação aí do enfrentamento do Covid-19. Então, espero que você tenha gostado. E você que ainda não se inscreveu para nossa Masterclass do Analista de Licitação, estou deixando aqui embaixo do vídeo o link para você se inscrever. Não deixa para depois. Se você quer aprender o exato passo a passo para sair do zero e se tornar um analista master com faturamento acima de R$10.000 por mês, aproveitando todas as vantagens que a gente tem hoje para atuar aí da sua casa, mesmo que você não tenha empresa aberta, não queira entrar com seu capital, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, pode ficar tranquilo que a Masterclass do 10K é para você. A gente vai no passo a passo para você entender como é que você pode sair do zero e se tornar um analista master de licitações. Então, clica aqui, faça a inscrição, não deixa para depois, que eu estou te esperando na Masterclass do analista de licitação do dia 24 ao dia 30 de maio. É isso aí, um grande abraço da professora Flávia Viana para você e até o nosso próximo encontro.